Muito Bom dia. bem-vindo. Obrigada por ter atendido ao convite da professora Priscila. A gente está muito contente aqui com a sua presença. Bom, gente, a gente faz essa abertura, sempre relembrando, professor, algumas regras básicas aqui desse convívio coletivo no espaço virtual, com a professora Priscila e com o senhor. A primeira é a seguinte: é proibida toda manifestação de discurso de ódio, de violência, de racismo e de xenofobia nesse espaço, tanto oralmente, quanto visualmente, quanto por escrito. Nós aqui na nossa dinâmica, a aula será conduzida pela professora Priscila e a gente vai seguir as orientações dadas pela professora Priscila nesse espaço. A gente pede que as questões que forem destinadas ao professor Cabum, que também é a professora Priscila, sejam enviadas pelo chat para que a Denise e a Samira, que são as nossas monitores no minicurso, possam organizar e apresentar ao final da exposição do professor Cabum. A lista de... Eu acho que enquanto o professor volta, eu vou começar a explicar um pouco o trabalho. A intenção do trabalho final desse curso é que a gente reflita como foi essa experiência em se aproximar dessas referências, dessas histórias, dessas culturas em geral. Mas não só isso, como isso afeta a nossa atividade. No sentido de, temos aqui pessoas de diversas áreas, estudantes, professores, pessoas de áreas diferentes, pessoas que não são das humanas, que são das humanas, enfim. E aí, o que eu peço para vocês, a última aula, ela não será dada por mim, nem por professora Patrícia, nem por nenhum professor ou professora convidada. Será a nossa reflexão. Então, a ideia é vocês produzirem algum material que pode ser tanto um texto, tanto como um plano de aula, como uma poesia, como uma colagem, como uma música, uma apresentação de dança, alguma atividade de artista, algum trabalho que vocês vão desenvolver, que vão servir tanto para vocês utilizarem no trabalho que vocês já exercem, quanto também uma forma de expressar como foi esse curso. E aí, mais tarde, no final da aula, a gente conversa, tira as dúvidas sobre o trabalho. Eu comecei a falar dele agora só para encher assim, um pouquinho do tempo enquanto o professor Tinho voltava. Gostaria muito de, em primeiro lugar, agradecer muito a presença do professor aqui com a gente. Os meus estudos sobre a história da África, eles passam diretamente pelas aulas que eu tive com o professor Tinho Cabunque, através do núcleo da União dos Estudantes Africanos e do Núcleo de Estudantes Africanos da UFRJ, que realiza diversas palestras, minicursos, com professores brasileiros e internacionais, como o professor Batiscama e o professor Carlos Moore. Já participei de cursos com eles lá, cursos fantásticos. Sem dúvida, o professor Tinho é parte desse campo dos profissionais de História da África que vem construindo, com um compromisso antirracista, o campo dos estudos africanos de forma muito contundente. É uma referência, é uma grande alegria estar com ele aqui. Ele é arquiteto, mestre em arquitetura e doutorando em geografia pela FRJ, pesquisador associado do INEP, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas na Guiné-Bissau e do Real Gabinete Português de Leitura no Rio de Janeiro. Eu fiz esse convite ao professor porque quando nós pensamos, a minha proposta aqui, né, desse curso foi aproximar o Iorubá. Mas quando a gente aproxima essas referências da cultura, da língua, da história Iorubá, eu fico muito atenta em a gente não construir uma visão homogênea do que é o Iorubá, de que África é igual a Iorubá. Então, para mim, foi fundamental trazer... Foi fundamental, não. Foi muito legal poder convidar o professor Tinho
porque foi meu co-orientador na monografia, meu grande professor, querido, grande parceiro. E a ideia seria a gente trazer algumas conversas, alguns debates sobre o crioulo guineense. Então, como sempre, agradeço a professora Patrícia por nos dar essa oportunidade. Gostaria só de confirmar com vocês que essa reunião está sendo gravada. E se vocês puderem, por favor, colocar aqui no chat que está tudo bem ser gravada ou não está tudo bem. BM. Se vocês puderem, e Beco, que foi a nossa última aula. Então, eu passo agora a palavra para o professor Tinho Cavunc. Agradeço muito a presença. Vou ficar reunindo aqui as perguntas. A nossa aula vai até 11h30 e por volta das 11 horas a gente encerraria a sua palestra e eu começaria a fazer o debate sobre as perguntas que vieram aqui no chat. E aí a gente vê se alguém quiser falar também. Com a palavra, querido professor Tinho Cavunc. Está melhor agora. Bom dia. Bom dia, turma. Agradeço muito a Priscila o convite. É sempre bom conversar contigo. Agradeço muito a Patrícia também. Bom, uma aqui a gente compartilhar, né, o conhecimento e procurar discutir com a professora Patrícia tem falado no início. E sentir eu estou trazendo o crioulo, né, para a gente poder dialogar sobre essa identidade, né, língua, cultura, que tem o seu espaço de produção e reprodução, tanto na dimensão africana, nas ilhas, né, da África, na sua diáspora. O crioulo, não só como um falante, crioulo não se limita apenas à língua, mas crioulo é tão ética como faz, né, é uma identidade que, de uma certa forma, tem as suas singularidades, mas também as suas mutações que se dão a partir de uma relação interna dos crioulos, assim como a relação também com os agentes externos. Né? Questão muito importante que eu quero já iniciar não é dialeto. Crioulo é uma língua que tem sua estrutura gramatical. Obrigada. Falei, crioulo é uma língua suas variações dialéticas, né? E hoje podemos falar em várias, né, de língua crioula, ou seja, não se limita mais à questão, o facto de que tanto no continente como na sua diáspora a gente vai ter mutações, né, no interior das comunidades que falam língua crioula. Muito embora essas mutações elas se dão de uma maneira muito mais, como posso dizer, né, em pouco tempo, né, as suas relações socioespaciais, talvez que a própria o próprio dinamismo, né, no caso da língua crioula. Então, de uma certa forma, ele vai surgir, né, também com relação à origem. Nenhuma língua vai ter origem, mas ele vai surgir, né, porque nada surge de nada. Então, crioula ele vai surgir nesse contexto a partir ali do século XIII, mais notavelmente século XIV, a relação, né, hegemônica do Estado Cabo, do antigo Reino de Cabo, que foi do Império de Mali, criado pelo Sundiata XIII. Então, nessa região de Alta Guiné, hoje parte de atual Senegal, Bissau, né, ou pelo menos até nessa região litoral africana vai ser considerada Alta Guiné, mas mais significativamente
Senegal, litoral do Senegal e atual Guiné-Bissau, o Wolof de Senegal e Cabunqué para a parte da atual Guiné-Bissau, possui 2 estados dependentes do Império de Mali. O que é que a partir do século XIII nessa região também se constituir formações políticas muito articuladas, né, em formas de reinos, né, com poder militar muito e um sistema político muito hegemônico. E dessa forma ela vai produzir, né, o Estado e produzir uma homogeneização, né, e uma interrelação baseada no processo e tensões também, onde diferentes vão, de uma certa forma, uma troca onde diferentes línguas vão começar a dar empréstimo para outras línguas. Então, até o século XV, né, a gente vai verificar essas questões há mais de 2 séculos, onde vamos a própria língua mandé tem elemento de outras línguas, assim como língua Wolof tendo outras línguas, como hoje na língua Wolof, por exemplo, para se usa a palavra dunia de língua mandé ou então aduná de língua mandar. Então essas trocas ela emergem, né, uma certa homogeneidade, onde começou a surgir algumas características que não vai ter uma dimensão singular como propriamente dita vem a ter, mas ela já vai trazer novas características que vai emergir, né, com esses primeiros elementos que vai dar condição, né, para surgimento do crioulo propriamente dita que a gente vai ir aqui. Então, para a contribuição africana nesse contexto da língua mandé, a gente vai ver povo, a gente vai ver povos de costa da atual Guiné como Biju, conhecido como os Bijagós, vamos ver manjacos, vamos ver outros povos que vão dar contribuição. Nesse contexto, a partir do século XV, mas no final do XV para XVI, né, do infante Dom bem. Aí fica aí qualquer coisa faz nada. Eu quero dizer que nessa condição, a gente vai verificar ali no século XV, português, numa tentativa de recuperar mais a integração do comércio a partir dessas regiões. Então começa a surgir comunidades portuguesas na região durante o período de século XV a XVI. Não só na Alta Guiné, tanto, né, nessas regiões de atual Benin e atual Ghana. Muito embora o crioulo, a sua forma vai se dar Alta Guiné, nessa região de Senegal e a Guiné-Bissau. O texto portuguesa, ali também que está nesse período ainda de uma configuração, de uma estrutura do que, né, enquanto Estado-nação, a gente vai ver várias dimensões étnicas também. Vamos ver ciganos, né, a partir do continente, mouros, cristãos novos, né, a partir do sul de Portugal, eles vão para essa região, vão dar contribuição nesse aspecto, né, junto com as línguas africanas e culturas africanas, do que Carlos vai chamar de identidade afro-portuguesa. Né? Muito embora a identidade afro-portuguesa, ela vai emergir a partir do continente, também ilhas de Cabo Verde. Então, no contexto de ilhas de Cabo Verde, muito embora ele contribui, ele vai ter contribuição de línguas e comunidades africanas, mas também ter contribuição das comunidades portuguesas do sul do continente, assim como das duas ilhas, no caso de Açores. Então, essas, de uma certa forma, ela vai constituir essa chamamos de identidade afro-portuguesa e cabo-verdiana. Essas identidades são rituais de ancestralidade, né? Tanto ancestralidade outrora dita, tanto ancestralidade islâmica devido às
que contribuição das comunidades laicas vão se dar junto com toda uma relação cultural ancestral, né? E também entra aí no caso a contribuição das comunidades que vieram da Europa, especificamente sul de Portugal e as ilhas atlânticas, no caso de Açores e Madeira, né? Então, nesse aspecto, não se fala que crioulo, a partir do continente, nomeadamente Guiné, atual Guiné, se fala que surge a partir de ilhas, né? O que podemos ver é que, no momento que a contribuição das comunidades portuguesas a dar elementos, não é só homogeneização já produzida a nível do continente, se dá também na migração e se em condição do processo de comércio, né, entre continente e ilhas de Cabo Verde. então Então, já no século XV, praticamente é intensificar vários propósitos, tensão política, econômica, até século XX, praticamente até 80 e 90 principalmente, século XX a gente ter, né, migração, essa troca vai ser muito importante. Então, as línguas crioulas, no caso, ele vai na sua dimensão espacial, matriz atual de São tendo Cacheu, tendo Bissujeba, como espaços com características de língua crioula singular, e tem Guinchor também, atualmente Senegal, e a partir das ilhas de Cabo Verde, o caso ilhas do sul e ilhas chamado comunidade Samaju e a chamado de Badio. Então isso fez com que o continente, tanto nas ilhas de Cabo Verde, também vão ter suas variações dialéticas. Agora, uma questão muito importante na língua crioulo, que eu quero dizer aqui para a gente bater, a sua formação a partir das identidades, ela ter características singular, como falei, não limita a sua língua, né? Embora a dimensão do contexto africano, hoje podemos falar, quando se fala em etnia, né, a gente tem duas questões importantes. No contexto de Yoruba, que Priscila está a dar curso, hoje falamos em povo Yoruba, né, povo com várias características, nas suas relações, adaptação mas também a língua Yoruba torna matriz a própria cosmovisão, né, do orixá, torna dois elementos uma singularidade dessas comunidades. No nosso contexto bantu, por exemplo, até de alguns povos de oeste, a gente vai ver relações, modos de produção, sons de cosmovisão, ancestralidade idêntica, mas várias, né, vão surgir, né, com suas dimensões particulares, embora tenham empréstimos. Isso fez com que a antropologia do século XVIII e XIX ele vai produzir etnia, dizer que em várias etnias, partindo de deve a um próprio debate também, a partir do século XVIII, Estado-nação. Mas o que eu quero aqui é nesse sentido que vai ter alguns elementos muito fundamentais no contexto de processo que envolve a própria dinamização social na África. Então, hoje eu não falo em etnias, ou então eu falo em três modelos sociais, ou dimensão social, ancestral islâmica, que a partir do século VII, com o surgimento movimento das entidades muçulmanas, vamos ver outras formas com algumas comunidades. E a terceira dimensão do século XV, com essa investida portuguesa, depois, né, no surgimento de várias comunidades da Europa. Então, podemos falar na África hoje, numa mera aproximação, de dimensões
sociais, uma dimensão ancestral, uma dimensão extra-islâmica, e a terceira dimensão, e entre elementos europeus, a partir do século XV. Muito embora essa terceira dimensão étnica, contribuição europeia, mutação, migração e recepção também nas cidades africanas de estrangeiros que da África e das migrações rurais, né, a partir embora no contexto africano, o próprio muitas das vezes, elas negam essa terceira dimensão étnica como dimensão social. E, por ter elementos de cultura europeia, se faz parecer num debate político o menos africano em relação a que estão mais as culturas da ancestralidade. Então, a gente vai ver muitos africanos, ainda que venham tratar questões que envolvem o dinamismo das culturas povos africanos, eles nem sempre se colocam essa dimensão crioula como uma dimensão singularmente étnica que deve ser levado também e de maneira inclusive não menos importante que outras dimensões culturais. Dimensão que tem mais mutação, né, mais transformação e torna não mais complexa, mas bem importante nessa conjuntura global e para ser bom, ali tem questões que envolvem outras manifestações, dança, né, tanto dito, religiosidade, então o catolicismo entra ali junto com as manifestações espirituais, né, várias religiosidades, amazenismo, mas fala em cristão, que é várias formas de manifestação cristã, crioula, nesse aspecto é uma cristandade muito mais na dimensão da comunidade do que propriamente oficial na dimensão né? A gente vai ver no caso entre dimensão espacial, a gente vai hoje atual edição a partir de Cacau, Bissau, Jeba, Bafata, espaços que são espaços matriz da língua crioula, e Guinchorne, Tamá, sul de Senegal. isso é em relação a uma migração a partir do século XVIII, de Ilha de Cabo Verde para a Ilha de Santo Tomé e Príncipe, ela leva a crioula para migração das ilhas de Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe. Né? Agora, uma migração já nos fins de 19, mais significativa início e segundo, até fim da metade do século, ou então início do primeiro século XX, vamos ver muitas causas internas fez com que a comunidade cabo-verdiana se migrar tanto, né? No caso, a comunidade cabo-verdiana torna responsável de século XX toda século XXI pela expansão da língua crioula. Hoje na Europa a gente vai língua crioula falar nas ruas de Amsterdã, Rotterdam, Holanda, Paris, na França, Lisboa, Praga, Algarve em Portugal. Estados Unidos da América, a gente vai ver Boston e Washington tendo grandes comunidades crioulas. E no contexto do Brasil, a gente vai ver vários em diferentes lugares, estudantes cabo-verdianos e guineenses em diferentes lugares, muito embora o projeto de criação da Universidade de Integração Lusófona Brasileira, no caso, tanto de Redenção em Ceará e tanto de Francisco em Bahia, isso fez com que a língua, ela principalmente de Guiné-Bissau, emerge quase a segunda língua oficial nessas duas universidades, em relação à comunidade estudante, com a população dessas regiões e cidades, dessas universidades, fez com que hoje, em algum na Fortaleza, na Redenção, a gente vê brasileiro crioulo fluentemente e partilhando aspectos que emerge cultura crioula. Né? Bom,
Como essas duas universidades também são universidades, outros países de CPL, comunidade, no caso dos países de língua que inclui Brasil, Macau, no caso, inclui inclui Santo Tomé e Príncipe, Angola, propriamente Cabo Verde, Moçambique. Então, tendo todos esses países nessas duas universidades, daqui a um período recente, a gente vai ter que vão levar os países de origem e a depender das suas, como eu posso dizer, depender das suas posições, né? Ou integração no sistema político dos seus países, isso pode dar condição para que venha a ser uma das línguas também de ser, né, dos países da comunidade, tanto na integração política e econômica. Né? Eu vou estar por aqui, mas nesse aspecto posso fazer algumas questões muito palavras ou quatro, por exemplo. Português, ele, crioulo Cabo Verde fala crioulo guinense fala i. Guinchor, para referir a ele, pronome, exemplo, terceiro singular, né, para o pessoal, português, ele, crioulo, ele fala e Guiné-Bissau fala i. Por isso, em português, cabo-verdianos falam de deta, enquanto os guineenses chamam de dia. Por exemplo, cabo-verdianos falam e Guiné-Bissau fala pi. Mulher em português, mulher em cabo-verdiano, no caso, no contexto, fala mindia, né? Então, várias variações. Agora, há os elementos que, no caso, entre crioulo e Guiné-Bissau e de ilha, tanto na ilha de Cabo Verde, a gente vai ver diferença entre Samburu e Badiu em algumas variações dialéticas. Né? Então, essas são questões importantes que a gente pode trazer. Crioulo tem contexto de alguns estudiosos como Luiz, né, que é licenciado em INEP, né, Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa, criado através de um projeto de Carlos Lopes, que é um intelectual guinense, né, historiador, sociólogo, junto com Peter Mendy, né, que torna um dos institutos de estudo e pesquisa talvez mais importante hoje no país. Então, nessa cooperação com várias universidades estrangeiras, a gente vai ver uma produção muito significativa durante a década de 80 e início de 90. Vários autores estudando sobre a dimensão cultural da língua crioula e hipótese, né, da sua relação entre crioulo, Cabo Verde e Casamance, Guiné-Bissau. Nesse sentido, eu posso depois disponibilizar para a Priscila várias referências que é para ela poder contribuir, no caso, com a turma. Bom, eu vou ficar por aqui sobre outras questões, conforme o diálogo, né? Podemos debater mais. Obrigado pela vossa atenção e, por enquanto, fico a minha fala por aqui. Muito obrigada, professor Tinho. Primeiro eu queria pedir desculpas pela internet, que pelo menos agora no final que ficou bem nítido o áudio para mim. Eu não sei como é que ficou para as outras pessoas. Infelizmente, estarmos aqui pela mídia dificulta às vezes a nossa interação. Recebemos no chat muitos agradecimentos pela sua participação. E aí eu queria trazer alguns pontos que foram comentados, né? Então, e também eu acredito que se para mim ficou melhor, eu imagino que para as outras pessoas também melhorou. Vocês poderiam me dizer aqui no chat
se no finalzinho o áudio ficou melhor, parou de travar. No final ficou excelente, justamente. Eu queria que, como a gente não conseguiu ouvir bem o início, queria trazer alguns pontos que você falou aqui, se você pudesse falar novamente sobre eles. Pode ser assim? Para a gente começar? Porque no final ficou ótimo. Eu falei assim, nossa, axé. Vamos lá. Você marcou inicialmente o século XIII, o século XIV, do Estado Kabunque e da relação com o Império do Mali, de Sundiata Keita. Eu acho que essa chave é uma chave muito legal para a gente retomar, para a gente conversar um pouquinho. E aí, teve uma parte que eu não entendia muito bem, que foi sobre do uso da palavra etnia. Você comentou sobre o uso da palavra etnia, que está conectado aí à forma dos modos de produção e da ancestralidade, da religiosidade, e essas diferenças seriam entendidas como uma marca de diferenças étnicas. Mas eu imagino que tem um debate aí mais profundo sobre esse conceito de etnia também, enquanto talvez um conceito que traz talvez uma subalternidade por conta ou não. É uma dúvida. Tem um livro, não sei se eu me engano, do Bocolô, que ele vai trazer esse debate também sobre etnia. Outra questão que eu acho que a gente toca muito aqui no curso, que a gente fala muito dessa participação dos europeus em África, essas formas desses contatos. Inclusive, na última aula, a gente fez uma dinâmica que uma das questões era os contatos com os africanos com os europeus se iniciam no colonialismo. E aí a gente já sabe que é beco, que é não. E aí tem uma referência que o professor Tinho sempre utiliza nos nossos cursos, que eu participo com ele, que são dos lançados e dos almorávidas. Eu acho que contribuiria muito uma reflexão sobre isso, porque a gente estava falando sobre isso na última aula. Então, acho que pode trazer um diálogo legal. E essa contribuição islâmica, porque acho que você mencionou aqui dessas identidades afro-portuguesas e da ancestralidade islâmica presente na cultura. Então, acho que poderia ser... Eu estou colocando algumas questões aqui e aí você vai respondendo conforme fique à vontade. Estou trazendo uns comentários. E aí, pensando mais sobre o crioulo guineense, se você pudesse repetir para a gente essas relações, essas palavras que você trouxe para a gente hoje, se pudesse repetir elas, porque travou um pouquinho, eu não consegui ouvir, e eu fiquei muito interessada nessa parte. Teve pessoas que comentaram aqui também que melhorou no final, o áudio ficou excelente. Nós temos ainda bastante tempo, não precisa se preocupar com o tempo. Se alguém quiser também falar, fazer alguma pergunta para o professor, coloca aqui no chat, que a gente quer ouvir. Acho que é melhor eu talvez responder rápido essas aqui para eu não me perder. O que acha? Tá bom, tá ótimo. Obrigada. Sim, vou tentar ser muito breve, porque como a Priscila falou, é um debate longo que talvez não caberia apenas no encontro. Então, vamos lá. O que eu quero mostrar sistematicamente é que nessas comunidades onde o crioulo vai emerger, ou seja, espaço que hoje conhecemos como, no caso, Sudão ou então África subsaariana, principalmente, que envolve as próprias comunidades Yorubá também, a organização social que vai se dar ali, ela se vai basear num modo de produção, por exemplo, comunitário, né? Ela vai ter uma organização dos conselhos, né? Onde cada família responde por um ancião mais velho dessa família, né? E na integração de várias comunidades, eles vão se constituir certas assembleias, né? Essas são formas de relação com a terra numa dimensão
sagrada, visto que essas comunidades entendem a terra como meio pelo qual elas mantêm vínculo com os ancestrais, espírito, matriz de terra. No contexto dessas comunidades, existe tradição que requer que anteriormente viviam de caça e também de coleta. No contexto, principalmente, que é muito expressado para os iorubás e também nessas comunidades, é que o surgimento, né, de ferro, no caso, exploração de ferro, vem a contribuir muito pela construção de vários instrumentos e que vai difundir com a própria produção de agricultura. Então, a agricultura, nesse aspecto, torna o meio pelo qual esses agentes mantêm um vínculo com os ancestrais. Por isso, nessas comunidades, independente de qualquer dimensão, papel social que a pessoa cumpre dentro da comunidade, sendo novo ou mais velho, ela tem que participar do processo de produção agrícola, porque é uma forma dele manter, alimentar a sua relação com os ancestrais, né? O que a gente vai ver quando eu falei sobre comunidade islâmica. Islã, no caso, ele é bem antigo na África, assim como em outros espaços globais, muito embora hoje é complexo também essa África que nós fomos integrar, que nós fomos dados como resultado de uma produção geopolítica dos mapas dados a partir da Conferência de Berlim. Isso vai desintegrar a atual Arábia Saudita da África, por exemplo, certo? E produzir um Oriente Médio, né, através de uma emergência geopolítica. Mas a partir do surgimento do Islã no século VII, já naquele contexto, muito embora só depois da morte de Mohammed, que vai difundir mais para o norte da África, mas ele vai ser sentido naquela região. Então, o que eu quero dizer, nesse período, a gente vai ter fortes migrações para o norte da África, até século VIII e IX, ocupação de Espanha. Muito embora os almorávides eles tornam uma comunidade a partir de Saara Ocidental, na África, nessa região de atual Marrocos e Mauritânia, né, chamado Sanhanja, eles vão se organizar, tendo alterações com a questão de islamização de certos anciãos, eles vão passar a ter uma referência também no Deus monoteísta e outrora numa relação também baseada no mensageiro de Deus que é Mohammed. Isso vem a contribuir por alteração na forma de organização cultural. Mas temos que entender que Islã também, a sua expansão não foi de modo pacífico naquele primeiro momento. Foi uma expansão bélica, porque o Mohammed, quando fugiu para Medina, ele vai se organizar política, econômica e militarmente. Então, a partir desse momento, reivindicar, né, as suas filosofias e vai tornar um projeto bélico. Então, esse projeto bélico que a gente vai verificar, ele chega nessas comunidades e são os almorávides que vão levar nessa região, inclusive produzir uma unidade territorial de Espanha até norte de Senegal, certo? Uma questão importante é que, nesse momento, você vai ter uma particularidade de manifestação islâmica com muitos elementos ancestrais, né? Por exemplo, o caso do Marabut. Os chefes religiosos vão ser curandeiros também. É uma característica hoje negada no Islã de Oriente Médio, principalmente da Arábia Saudita. Um orientador de culto religioso não pode trazer questões de cura que eles entendem como sincretismo. No nosso contexto vai ser presente e no contexto mais significativamente de atual Senegal. Então, o que eu quero dizer é que a própria surgimento e imersão dessas identidades, comunidades muçulmanas, ele vai alterar formas de organização socioespacial das comunidades ancestrais. Ele é que vai começar a produzir organizações baseadas no poder centrado, né? Criação de reinos que vão reivindicar cobrança de tributos, muito embora elas não vão ter aspectos de ocupação de terra, apenas cobrança de tributo para inserir num processo de comércio que se dá a partir de Mali, né, que torna um centro de integração comercial. Estima-se que pelo menos mais de 1/4 de produtos que circulava globalmente durante o século IX
até praticamente século XIII a XIV, passava nessa região da África. A Europa fala em idade baixa e alta idade média europeia, e nós falamos de período mercantilista africano. Então, eu quero mostrar que nesse período já houve algumas alterações nas formas de organização. Então, quando chega a algumas comunidades portuguesas, também o problema que temos é entender que existia o português enquanto Estado-nação, não existia, estava em construção, tinha cigano, tinha cristão novo, judeus, tinha várias comunidades ali no Portugal, principalmente de Lisboa para sul, né? Ali ainda essa dimensão social, buscando o que, na relação com essas produções jurídicas do Estado, buscando o que vem a ser chamado de português na sua dimensão, né? Se eu posso dizer, na sua dimensão enquanto nação. Então, o que eu quero mostrar é que várias dimensões sociais que foram para a costa da Guiné, ela não foi a partir do século XV, principalmente. Os almorávidas criando uma unidade territorial, mesmo com a ruptura que se deu com a Reconquista, no caso, a gente vai verificar ainda migrações de sul de Portugal, norte da África, de Marrocos, até essa região. Então, eu acredito que o que vem a ser a própria língua portuguesa, que naquele contexto já se falava muito, embora acredito que se transformou também, não é o mesmo com o português do século XIX, fim de XIX e XX principalmente, mas já tinha falantes desse português na costa africana, como Carlos Lopes, Maria Esteves vai falar dos lançados, que não chega a ser uma dimensão étnica, mas é ou então uma identidade, mas é uma categoria social entre os judeus foragidos de justiça, parte dos portugueses, que vão inclusive casar com parte das integrantes das comunidades de costa litorânea africana, especificamente da região de Senegal e atual Guiné, e eles vão dar condições para a ligação de interesse dos que vinham dos barcos e parte das comunidades africanas que inclusive foram empurrados pelo litoral, né, como uma forma de fugir dessa pressão de poder cabunque tributário, muito embora matrilinear e não islâmico, né, que se deu com o surgimento do Império de Mali. Então, a partir desse momento, a gente vai ver essas relações. Nós vimos que é no tratado que os portugueses vão fazer, a coroa vai fazer com um dos soberanos de Olof, que fez com que eles tiveram posse das ilhas de Cabo Verde, principalmente Ilha de Sal e Ilha de Santiago. Bom, uma questão importante que a Priscila tocou aqui é para a gente ver que essas alterações das comunidades ancestrais ela se deu primeiramente com a expansão das comunidades muçulmanas, para depois a gente ter presença europeia. A presença europeia na África é marcada por 3 fases, né? De uma maneira estratégica para o debate. Uma fase de arrendamento, que é a fase que as comunidades vão desembarcar, né, para participar nesse processo de comércio a partir do século XV até XVI, muito embora nesse aspecto, o que a gente vai verificar, se as comunidades de atual Benin, Daomé, da Baixa Guiné e Alta Guiné, que é a região que eu estou a referir, todo aquele litoral, inseria os seus produtos no mercado através do norte e leste para casa de litoral, inseriam um produto deles a partir do Mali, que tem parte de floresta e parte chamada de savana. Com os barcos começando a parar no litoral, o que vai acontecer? Esse comércio vai inverter. Então, esse período de século fim de XV para início de XVII, ele torna um período também, né, de transição desse comércio transsaariano para o comércio transatlântico. Eu acho que grande problema na economia de elites africanas, saariana nesse aspecto, começa por essa transição de comércio transsaariano para o comércio transatlântico e deu Portugal condição de ser, talvez, dos estados, entre aspas, né, mais rica, praticamente, em termos de controle do comércio global, pelo menos numa fase ali do século XVI.
indo até Índia nesse propósito. Então, a gente vai ver essa transferência. O segundo momento, nessa transferência também a gente vai ver várias culturas agrícolas chegando no Brasil. Agora, nesse período de arrendamento, quando os portugueses construíram Fortaleza de Cacheu, eles, pelo primeiro momento, vão ter um território na África, um espaço seguramente militarizado. Foi esse período, inclusive, que marca capturas e comércio de homem em condição de escravo. Essa é uma questão muito importante. Mas a segunda fase, principalmente, ele vai ser marcado por fase das companhias. Aqui no Brasil vimos uma companhia de Grã-Pará e Maranhão, muito embora já no século ali 17, né, para 18, que essas companhias vão surgir, até pelo menos início e final de primeira metade do século XIX, essas companhias é que vão tornar importante no processo de comércio. Então, é como se vamos verificar administrações privadas. As companhias vão fazer comércio pagando taxas, né, pela coroa, mas ao mesmo tempo militarizando territórios africanos para do século XIX, segunda metade de XIX principalmente, até início de 20, vamos ver guerras de ocupação, que é um resultado da Conferência de Berlim. Tem outras tensões que emergem em relação também dos Estados europeus, muito embora não teríamos tempo de falar muito, mas pois essas ocupações que vão se dar até início do século XX, é que a gente vai verificar a colonização propriamente dita, né? Que você instaurar uma administração a partir do Estado metropolitano, não tendo mais essas companhias de comércio, a etapa, né, no caso de investimentos, tanto de finança, controle e comércio, se deu com essas companhias, e agora os Estados, com uma administração mais centrada a partir dos Estados europeus, vão produzir impérios, né, tendo vários territórios na África administrados a partir da Europa, né, uma administração do Estado. Então, é nessa etapa que podemos falar de colonização, porque nessa etapa você integra tanto a economia e tanto a política africana a uma proposta, no caso, que vai ser subordinado pelos estados metropolitanos. Nesse aspecto, algumas comunidades locais que tinham lideranças, há uma tendência de reforçar a centralidade de poder dessas lideranças locais africanas e sua subordinação em relação ao poder colonial. Bom, ali para terminar essa parte, a questão de colonização é uma questão que vale a pena a gente discutir. Pelo menos não é o contexto de crioulo. O contexto de crioulo surge numa troca comunitária. Muito embora essa troca comunitária ela pode ser subordinada por uma não só interdependência, mas uma dependência e influência, onde o catolicismo tornava uma religião ali na matriz das relações sociais, né? Inclusive reproduzido depois no início do século XX pela colonização portuguesa, como uma condição para ter um manifesto de posição cívico, né? É necessário ser católico, né? Principalmente ter escolarização, ser batizado, falar língua portuguesa como condição de cidadania, muito embora já no século XX praticamente. Mas nesse contexto, a gente vai ver cristandade, né? O que a gente vai verificar nesse primeiro momento, como falei, vamos ter contribuições de várias culturas, tanto no contexto português, não se falava em portuguesa, seria ero, se falava em cigano, se falava em judeus, se falava em cristão novo, descendente dos muçulmanos, se falava em madeirenses da ilha de Madeira, açorianos, com particularidades culturais também, modos de falar português que estava naquele contexto, se emergindo, muito embora com uma singularidade para cada local e dimensão social, ele leva a sua contribuição e a África dá a sua contribuição. Então, o crioulo ele emerge nesse contexto, né? E não se fala, então, crioulo como um termo pejorativo, mas o termo crioulo ele vai ser
usado para referir exatamente identidades que vão emergir na contribuição cultural europeia e africana, muito embora eles vão ter um espaço de produção e reprodução no continente africano e principalmente americano também, né? No caso, por exemplo, do Brasil, houve um período, né? Por exemplo, hoje, de uma maneira contemporânea, né? Sem preconceitos, né? Eu diria que sociedade crioula, sociedade carioca, por exemplo, é resultante de um processo de criolização. Muito embora podemos trazer Haiti, emergiu como uma língua que traz dimensões das línguas africanas, principalmente Fon e língua francês também. Agora, nós não podemos falar que criação é crioulo, é dialeto, e nem podemos falar que criação é crioulo, é uma língua que tem base léxica portuguesa, esses aspectos. Não, português é uma contribuição como outras línguas, por exemplo, também contribuíram. Por exemplo, na língua, falamos vida em português, e crioulo falamos vida. Muito embora Cabo Verde hoje se fala vida. Fidalgo, por exemplo, é muito presente na língua portuguesa, também em crioulo falamos fidalgo. Por exemplo, Dona Maria, que é dona de propriedade, dona de uma família, matrigestora, mulheres que tinham suas economias na rua, no comércio, né? Também, no nosso contexto, usamos dona, tanto em Cabo Verde, tanto em Guiné. Muito embora dona não se limita à dona de casa, como mediaticamente surge como uma dona de casa não escolarizada, mas dona seria aquela matrigestora que tem sua casa, tem filhos tanto biológicos e tanto outros filhos de consideração que são filhos de criação, né? Dona de uma propriedade, entre aspas, propriedade tanto dos filhos ou alguém que detém um certo posse de pessoas que ele cria, de uma propriedade, ou detém um certo status, né, na sociedade. Então a gente vai ver várias palavras nesse sentido. Num contexto global, como falei no caso da Europa, Estados Unidos, quando fala em comunidade crioula, é muito séria porque tem filhos de cabo-verdianos ou netos de cabo-verdianos, que é a geração de avô e bisavô deles que foram para os Estados Unidos ou para Portugal. Eles nascem, são criados nas comunidades dos bairros cabo-verdianos, da Europa ou Estados Unidos. Eles praticamente vão falar crioulo, mais do que próprio inglês ou português, que eles vão falar mais a partir da escola, né? Mas pelo menos nas suas vivências, existe um lugar crioulo, existe uma comunidade crioulo singular e com uma dimensão cultural e uma expressão muito significativa nas suas diásporas. Essa é uma questão muito importante que, muito embora os estados dos países como Guiné-Bissau e Cabo Verde não soube explorar no processo de global essa migração e essa diáspora para integrar num processo não do desenvolvimento, mas de uma integração que contribuiria, inclusive, na afirmação desses dois países durante esse contexto global. Agora, para finalizar essa questão que a Priscila vai falar, o que seria a colonização? Quando se deu? Quem colonizou quem? É uma questão muito importante da gente falar, porque tem partes da África que os europeus praticamente não pisaram. Aquele mapa geopolítico de divisão da África, mesmo lugares que Belga, ou Portugal, ou França diriam que tinham posse, não chegaram nesse lugar. E várias questões de trocas culturais que se deram, muito embora no tensão, nos conflitos e nas solidariedades, mas crioulo, no caso, ele vai emergir a partir desse primeiro momento de comércio, não exatamente no período colonial. Agora, há filhos dos europeus também que nasceram nos países que vêm a ser chamados de colônia, que também eram chamados de crioulo, porque ainda que são filhos de europeus, mas eles vão ter essa expressão cultural nessa troca com os africanos. Isso vimos caso recente, muito embora Angola não vai ter uma expressão linguística singular nessa relação, mas nós vimos parte dos angolanos
filhos dos portugueses que durante a independência de 75 tiveram que vir para o Brasil. Com a queda do Marcelo Caetano, que veio para o Rio de Janeiro, eles já não podiam mais ir para Portugal. Tiveram que vir para o Brasil e hoje, voltando para Angola, eles não são dados nacionalidade, não são aceitos como angolanos, né? E no caso também de Portugal, não são portugueses porque não nasceram em Portugal, mas por questões políticas, alguns acabaram adquirindo nacionalidade portuguesa, angolano, então tendo proibição de uma dessas nacionalidades, principalmente angolana. Isso é para a gente ver trauma também que dá nessa relação, né? Bom, eu vou finalizar essa parte aqui. Eu agradeço imensamente, professor, pela sua exposição histórica, porque não dá só para falar, né? Sem falar da história, sem falar das sociedades, sem falar né, de nós, das pessoas como seres históricos que interagem, que passam por processos, que transformam a sua realidade. E de falar do Islã guineense, que é muito importante no contexto da história africana, né? Um Islã que tem uma trajetória em si muito especial e que eu já tinha assim, escutado, e até quando eu fiz entrevista com a comunidade guineense da Amadora, em Lisboa, né? Sobre justamente a relação da comunidade muçulmana com o Estado, o Islã guineense destacando isso, né? De que a forma, né, dessas comunidades muçulmanas lidarem com o seu patrimônio espiritual era considerada assim não tão ortodoxa quanto o Islã senegalês ou o Islã que vem, por exemplo, dos países árabes, né? Achei muito importante a sua fala e ressaltar a beleza e a singularidade do Islã guineense. E eu queria lhe fazer uma pergunta, se o senhor me permite, como as universidades em Bissau, na Guiné-Bissau, lidam com os estudos da língua crioula. Se há departamentos, se recebem estudantes para aprender o crioulo, como é a situação do crioulo no ensino universitário? Muito obrigado. Bom, como falei, no caso, durante a década de 80, principalmente, o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa ele vai tornar um dos centros de referência de estudo que recebia não só estudiosos de outras regiões africanas, assim como europeia, por base de cooperação bilateral e uma cooperação também entre blocos, né, políticos e econômicos, muito embora naquele contexto e tornando referência a nível de pesquisa, mas eu acho que uma das dificuldades, ou talvez falta, é que o INEP deveria se fundar enquanto uma universidade também. Eu acho que ele vai acumular várias produções, né? O investimento grande que dá suporte teórico, inclusive, né? Durante toda essa fase de década de 80, que vai amarrar um pouco com as produções que foram feitas durante o período colonial até 73, 75, por aí. Então, atualmente, as nossas universidades praticamente são universidades muito recentes, né? E nós também passamos por esse trauma de colonização institucional, né? Os Estados africanos, ao adquirir independência, eles vão herdar instrumentos de administração colonial e um pouco perdido, por exemplo, no modelo econômico que vão propor, modelo político que vão propor, muito embora no contexto da Guiné-Bissau, inclusive, tem uma expressão não mais importante em relação a outros países africanos, mas de grande relevância, que é o próprio projeto de PAIGC na luta, né, para a criação de uma juventude nova, onde Amílcar Cabral ele vai entender a dimensão cultural como uma dimensão de solidariedade e também de conflito, e ele acreditava que o Partido Independentista deveria fomentar uma produção de conhecimento que integra todos os valores. Diferente, por exemplo, de Nigéria hoje, se Nigéria tirar o inglês para implementar crioulo como língua de ensino, como língua oficial, ele vai ter resposta para dar para o Yorubá, para o Igbo ou para a Hausa, qual das línguas vai adotar. Eu acho que como herança
Guiné-Bissau tem essa herança forte, que além de não ter sequer 3% que fala português, nas nossas instituições, ainda que português é entendido como língua oficial, como uma língua que outrora a pessoa fala para se manifestar uma expressão, querendo se elevar socialmente nas praças, mas crioulo acaba sendo uma língua que está em nossa consciência e inconsciência, é o que falamos na escola, é o que falamos nos ofícios e nos lugares de trabalho, ainda que a jurisdição requer que aqueles espaços são espaços oficiais e devemos falar português como língua oficial. Acabamos falando crioulo. Então, tem um número muito pouco que fala português e crioulo acaba sendo a língua de instituição. Agora, em termos de estudo, INEP recebe sim pesquisadores, dá orientação, e as universidades hoje também estão recebendo professores visitantes que vão lá para dar aula e também vão ter orientação para fazer pesquisa sobre língua crioula e outras línguas também. Aí eu acho que da parte do governo talvez deveria ter uma atenção mais especial como essa criolização, essa língua pode projetar numa dimensão mais global. Porque se hoje temos número de falantes de crioulo em Macau, em Timor-Leste, aqui no Brasil, e são um público universitário que provavelmente eles vão assumir cargos importantes a nível de cooperação dos seus países, o porquê Guiné-Bissau e Cabo Verde já não oficializaria crioulo. Então, são questões que se debate hoje nesse aspecto. Mas sim tem suportes para pesquisadores que vão visitar Guiné-Bissau para pesquisar essas línguas. Professor, gostamos muito das suas observações e a gente vai lhe convidar certamente para outras atividades que a gente faz aqui do nosso projeto, Diálogos sobre a História da África. Eu fiquei muito contente com a sua avaliação histórica e social e a importância, né, da língua dentro desse contexto. Eu agradeço muito. Passa a palavra à professora Priscila. Muito obrigada, professores. Nós temos uma pergunta do Tainã. Desculpa, eu não sei se é Tainã ou se é a Tainã. Tainã Conrado, que foi: o professor pode indicar livros que tratem da questão que os europeus entraram em contato com a África antes da colonização? Carlos Moore e Cheikh Anta Diop? Eu imagino que essa pergunta seria para trazer, para sugerir alguma leitura que fala sobre esse processo da África pré-colonial, imagino que na Guiné-Bissau, que estejam em diálogo com os trabalhos do professor Carlos Moore e Cheikh Anta Diop. Imagino que seja essa a pergunta do Tainá. Sim, Tainá. Cheikh Anta Diop já trazendo uma questão muito importante. Ele é um teórico cuja herança se torna importante pela escola de Dakar. A ancestralidade islâmica constitui escolas fundamentais muito importantes nesse propósito, que estuda através de escolas de Marabut, depois eles vão para Cairo, né, no Egito, ou então para Tumbuktu, em Mali, durante esse período ainda antes do século XV. Então, grande parte dos marabutos e movimento islâmico de produção de conhecimento que foi negado a partir do Estado Cabo vai acumular em Senegal. Então, Senegal hoje na África Ocidental, ele tem essa herança muito importante, porque durante a produção de conhecimento que se deu durante a expansão islâmica, ele tornava um centro muito de referência. E com a chegada também dos europeus, principalmente de França, a partir do século XVII, os próprios marabutos vão deixar filhos deles irem para a escola dos franceses. Então, Dakar ele não torna só a capital do interesse francês, centro de interesse francês em Dakar, em Senegal, mas assim como em toda a África Ocidental. Em toda, desculpa, a categoria África Ocidental é problemático, porque ocidental não se deve só uma referência geográfica, ela tem uma referência cultural, que não é o caso, mas quase toda a África Oeste
interesse francês era administrado a partir de Dakar, capital do atual Senegal, e que tinha inclusive deputados em Dakar que voto deles valia no parlamento francês. Então, Sheikh Diop ele emerge também nessa herança de produção de conhecimento da ancestralidade islâmica e da herança de produção. Então, gente, como eu estava conversando no início da aula com vocês, a ideia esse é um curso livre, é um curso para quem não é da Unifesp, não há uma exigência no sentido para a retirada do certificado. A exigência é a presença, né? Como a gente já tinha falado, pode ter 2 faltas, tá? Estou vendo aqui se foi o professor que respondeu, mas não foi. Eu imagino que o nosso colega que falou que foi... Bom, eu mandei para vocês lá no início das aulas e também está no nosso drive, que a Samira elaborou, tem a nossa apostila. Aí na apostila, na segunda página, tem atividades de conclusão. E aí, eu vou comentar aqui com vocês o que seria essa proposta. Como eu estava dizendo, para a certificação do curso, precisa ter 75% de presença, que seriam até 2 faltas. Só que nem tudo é só a certificação. Eu acho que seria muito legal a gente trocar nessa última aula, né? A gente falou lá no início sobre o conceito de Egbé. No Egbé, na comunidade, né, nessa proposta filosófica que a gente trouxe aqui, a compreensão de cada um e cada uma é fundamental para o bom funcionamento, é fundamental para a compreensão do todo, é fundamental para os nossos diálogos, para a nossa aprendizagem, entendendo essa aprendizagem também como um que foi esse processo de aprender, ensinar e construir junto. Então, ao longo dessas semanas, né, de agosto e setembro, que nós estivemos nos encontrando, visitamos diversos assuntos que nos aproximaram da história, cultura e língua iorubá, que nos aproximaram dessas temáticas. Esse foi um passo inicial e espero que vocês continuem os seus estudos. E aí, tem vários cursos online, né? Eu indico muito o curso do Olukau Babauanã. Ele começou hoje, eu participei um pouquinho antes da gente entrar nessa aula, eu participei do curso sobre Exu. Tem muitos cursos sobre ancestralidade, mitologia, espiritualidade da cultura iorubá. O que a gente trouxe aqui nesse curso foi mais uma aproximação a essa cultura, não necessariamente um aprofundamento às questões espirituais, que são também um campo fantástico e que me encanta muito, que me aproxima muito. Até então, o professor ainda não voltou, vou continuar aqui. Mandei mensagem aqui no WhatsApp para ele. E aí nós fomos afetados ao longo desse curso e afetamos também, né? Minimamente, infelizmente, né? A nossa participação aqui, eu tentei trazer algumas atividades para todo mundo falar, para a gente dançar, para a gente participar, né? O benibeco, as vogais, mas é limitado por conta da mídia. E aí, a ideia desse trabalho seria a gente também não há uma grande exigência dessa produção, né? E eu entendo também que está todo mundo com muitas dificuldades devido à pandemia, e está fazendo tudo em casa, trabalho dobrado, triplicado e tal. Então, eu gostaria que, como eu sugeri na atividade do ERE, do benibeco, que fosse uma atividade que tivesse esse caráter de ser prazerosa, que seja algo que seja tanto prazeroso, mas que também traga um sentido para do que nós debatemos nesse curso. Então, o trabalho pode ser feito em dupla ou individualmente, porque eu vi que tem pessoas que assistem a aula juntas. Então, essas pessoas podem fazer juntas e apresentar juntas. A atividade consiste na realização de um trabalho a partir do que foi discutido na aula. Então, é para retomar algum desses debates, algumas dessas histórias
referências, a gente colocou aqui um livro, eu coloquei aqui o livro do Oli Soinka, O Leão e a Joia, se alguém chegou a ler o livro e quiser apresentar sobre o livro. Coloquei sobre o artista Ibeji Mediemedie, então se alguém tiver o interesse de comentar as obras dele, de trazer alguma reflexão sobre isso, enfim, os temas que passaram por nós são variados. E aí, esse trabalho pode ser em forma de texto, pode ser em formato de música, desenho, performance, colagem, pode ser uma colagem digital ou uma colagem manual, diagramação, vídeo, plano de aula, escrevivência ou resenha. Pensando que uma página, o pessoal que for escrever é uma página, porque a ideia é que seja uma apresentação de 10 minutos para cada um e cada uma, tá? De 5 a 10 minutos. O importante é esse exercício do fazer, do né? De vocês darem essa aula, porque essa última aula será feita por vocês. Eu optei por essa forma de atividade final, né? Desse sarau, a gente podia dizer também que pode ser essa última aula pode ser um sarau, porque não necessariamente a gente está voltado aqui para um formato de uma produção de um artigo, a produção de um material. É uma produção ampla que eu estou propondo aqui para vocês. Porque eu entendo que essa composição da turma é muito diversa. E por isso eu quis deixar esse formato livre, tá? E também pensar que essa produção, esse trabalho final, ele também pode servir para vocês darem suas aulas, prepararem alguma outra atividade, como isso inspirou, tá? Como é que vocês podem inserir esse trabalho na prática profissional, estudantil ou cultural. E aí eu queria perguntar para vocês, e aí eu peço que ligue o microfone, se alguém tem alguma dúvida. Eu tenho, Pro. Você tinha falado sobre, no comecinho da aula também, sobre a possibilidade de fazer colagens, né? E tudo mais. E aí eu queria saber um pouquinho como seria a apresentação dessas colagens. É legal que eu tava ligando pra... Como seria a apresentação dessas colagens? Seria só mostrar? Tem um texto meio que curatorial que a gente faria? Como seria? Obrigada, Suelen. Gostei que você ficou interessada na colagem. No outro curso que eu participei como monitora do Olucoba Baonan, foi muito legal. Tiveram pessoas que fizeram colagens no Photoshop, tiveram montagens também, mas não era Photoshop, é um outro programa. Mas são umas montagens que aí colocou algumas letras, botaram as letras dos alfabetos, foi um trabalho para fazer com criança. A letra do alfabeto e um bichinho. Tipo, Ejá, é peixe. Aí você coloca o E, que é o E com um pontinho embaixo. A pessoa colocou o E e colocou o peixe e fez toda uma diagramação estética, sabe? Então, eu não sei se a sua área é a área artística, mas se for, a arte ela nunca tá solta, né? Na verdade, ela tá solta quando a gente a encara, né? A percebe, ela passa a mensagem dela, mas essa mensagem que nós, enquanto interpretando, né? Encarando, sendo afetado pelaquela arte, nós partimos das nossas referências, né? Para interpretá-la. Mas seria muito legal se, pensando nessa colagem, pensando na produção de uma obra artística, uma explicação, uma ambientalização, uma provocação, né? Sendo que você teria aí de 5 a 10 minutos para apresentá-la. E aí, seria ótimo, seria ótimo. Então, vocês podem fazer... eu não queria falar com essas palavras, mas é quase brincar sobre esses temas que nós discutimos aqui. Fazer algo que nos afetou. E aí cada um vai ser afetado de uma forma. Por isso que eu coloquei que pode ser uma escrevivência, pode ser um plano de aula, porque tem muita gente aqui que é da educação e já pensou
já sabe qual é a aula que vai dar, por conta de algum tema que foi suscitado aqui. Uma diagramação, um vídeo, uma musiquinha, se quiser gravar alguma música. A ideia é a gente dividir um pouquinho de nós nesse momento. Professor, mais alguém tem alguma dúvida? Obrigada, professora. É isso mesmo. E só para lembrar, gravar o áudio das letras do alfabeto lá. Já tá lá, já tá lá. Eu posso encaminhar de novo. No Obrigada. final da aula passada eu coloquei lá. Eu vou pegar e vou mandar de novo. Professor Gente, Maurício, peço que bom que você desculpa, conseguiu viu? voltar. Eu estou só terminando aqui de comentar do trabalho. Então, assim, não precisa enviar com antecedência o trabalho para mim. Eu peço que envie no dia da apresentação. Não precisa enviar antes. Eu só queria ter esse material de vocês para depois, enfim, poder olhar com tranquilidade e tal, reunir esse esforço, tá bom? E aí eu estou lá no WhatsApp com vocês sabem que eu respondo lá, a gente pode tirar as dúvidas lá. Professor Maurício, imaginamos que você teve problemas com a conexão, com o aparelho, e aí a gente aproveitou aqui para explicar um pouco da nossa atividade final aqui do curso. Nós já estamos nos aproximando do final da nossa aula. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença hoje aqui, mas também toda essa experiência que eu venho tendo, me formando muito a partir da sua orientação, do seu curso e acompanhando esses grandes projetos sobre história da África. E eu queria muito, eu não sei se já se conheciam, mas eu gostaria muito de ter possibilitado esse encontro da professora Patrícia com o professor Tinho, que são grandes professores e que são especialistas, que são a nossa grande geração aí de professores de História da África. Mas, enfim, a apresentação aconteceu mesmo com essas dificuldades da mídia. Professora Patrícia, gostaria também de fazer suas considerações. Bom, gente, é agradecer a vocês sempre pela imensa atenção que vocês dão, a dedicação. Lembrar aos que já estão inscritos que hoje começa o minicurso Trajetórias de Vidas Africanas e Brasileiras. Teremos a palestra da professora Andréa Kelly Marques sobre a história de uma santa que está se tornando muito popular no Brasil, Santa Josefina Baquita. Ela é de origem sudanesa, então hoje eu também tive a oportunidade de convidar a embaixadora do Brasil no Sudão e uma parte da equipe dela que vão assistir a aula hoje também. Então vai ser uma aula importante, né, porque a gente está trazendo a história aí de um país que já foi o maior país da África e que precisa muito, né, de que outras vozes e outras falas possam estar trazendo, né, para o cenário internacional de pesquisa a importância desse país, que esse país possa ser conhecido historicamente, que se haja reflexão, porque isso acontece muito, gente. Muito do nosso trabalho ajuda a dar evidências a países que a gente acaba não tendo acesso à produção ou pouco acesso. Então, cada vez mais a importância social, histórica e humana dessa nossa disciplina de História da África, da área de estudos africanos, do curso de Urubá, de cursos que evidenciam a importância das sociedades africanas, da África, né, e da sua diversidade humana, da sua diversidade social e política, dos seus valores, dos valores civilizatórios africanos. Então, da minha parte, eu agradeço a atenção de todas e todos. A quem já estiver inscrito no minicurso do Trajetórias, a gente se vê mais tarde. E passo agora a palavra à Priscila. Bem, só para finalizar, agora que eu vi que tinha algumas perguntas aqui no chat sobre o trabalho, vou responder aqui rapidinho, tá? Então, vamos lá. Os cursos do Babaona são gratuitos? Os cursos que o Babaona oferecia na UFRJ presencialmente eram gratuitos. Os cursos que são oferecidos pelo canal atual do Olocó Babaona são pagos. Tá bom, galera? Vocês podem verificar lá, tem o link. Começou hoje uma turma nova sobre Exu. E
Em breve ele deve lançar novos cursos e aí vocês deem uma olhadinha lá no Instagram dele, que ele sempre deixa as informações. Eu vou colocar aqui de novo, Oluco Babá Onan, para vocês procurarem. E aí, mais algumas perguntas. Pode ser poesia? Pode. Vou amar se for poesia. Escrevo poesia, adoro poesia. Vamos ver aqui. Quem não fizer o trabalho final terá direito a certificado? Sim, terá, mas não será a mesma coisa se vocês não retribuírem. A vida é uma retribuição, gente. A gente sempre deixa a terra à frente molhada. A gente joga a água na frente sempre para deixar um caminho próspero, um caminho úmido ali para cair boas sementes. Então, eu acredito muito nessa filosofia. Eu aprendi, inclusive, com o Oluco Babá Onan. Então, querendo conquistar vocês aqui, porque assim, a gente tem muitas tarefas, mas quando a gente está conquistado, quando a gente está com tesão, com boa vontade, a gente dá um jeitinho ali, pá, faz. Eu queria conquistar vocês a dividirem conosco alguma expressão. Foi muito frio, para mim é muito frio esse lugar da tela. E eu imagino que para vocês também, tá? Especialmente porque a gente não se vê, a gente fica nesse contato meio estranho, mas também é muito quente porque a gente está aqui junto e está gerando uma energia e está acontecendo. Então, a ideia seria vocês fazerem uma produção, que pode ser variada. Vejam lá, eu botei lá na apostila e vocês podem dar uma olhadinha nisso, tá? Posso fazer uma colagem no estilo capa de livro? Pode, deve, amei a ideia. Deixa eu ver aqui, teve mais uma. Posso fazer o plano de aula e na hora da apresentação esmiuçar cada ação e ainda usar as lâminas? Não vai dar para apresentar a aula inteira. O que você pode fazer é trazer, por exemplo, as imagens que você vai usar, ou os dados, as fontes que você vai usar para essa aula e explicar mais ou menos o plano de aula para a gente. Não vai dar para apresentar a aula inteira, tá bom? Queria agradecer, por mim podemos fechar aqui. O link do minicurso já foi enviado por e-mail para os inscritos, agora que eu entendi a pergunta. Ah, tá. Então, agradeço muito a presença de todos e todas. Encerramos aqui a nossa aula. Nos vemos mais tarde para quem estiver no curso. E semana que vem nos encontramos aqui no mesmo horário. Obrigada, professora Patrícia. Um grande abraço. E depois eu mando nossas saudações para o professor Maurício, que infelizmente não conseguiu terminar a aula conosco.